mais saúde para você, mais saúde para a sua família. E hoje, um episódio super especial, marcando o início do mês de março, dedicado 100% às mulheres, o Saúde Mais vai se propor a realizar uma série de programas dedicados à saúde da mulher. Como não é diferente, gostamos sempre de falar de assuntos polêmicos, de assuntos que estão em alta na nossa sociedade, principalmente no que se trata a respeito da saúde da população. Hoje traremos um assunto extraordinário e muito, mas muito falado nas redes sociais. Será que todos estes processos de harmonização facial, essa busca incansável pela perfeição, na verdade está prejudicando a saúde de você, mulher? E eu não poderia estar com uma pessoa mais capacitada do que ela, que é especialista em harmonização orofacial, cirurgiã dentista, idealizadora de uma das clínicas mais extraordinárias da nossa cidade, referência em estética, em odontologia, tratamentos inovadores. Luva Soler, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-la aqui e poder tirar todas essas dúvidas que nós temos muito, que aparece muita coisa na mídia a respeito desse tema. Muito obrigado, Lu. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Lu, eu acho que é importante a gente começar já falando direto ao ponto, né? Eu quero muito a sua opinião, você que tem uma das suas especializações, você fez anatomia em Harvard, isso é fantástico, extraordinário, e vai ser muito pertinente porque a gente precisa saber de forma objetiva. Você acredita que a harmonização facial, ela pode acelerar o envelhecimento da pele se realizada de uma forma exagerada? É uma pergunta muito importante, hein? Porque hoje nós vemos que a harmonização ela está em todos os cantos. Muitos profissionais fazendo esse tipo de trabalho. Eu vou responder na ética que eu tenho, que eu respeito muito a naturalidade, né? É lógico que a face, ela tem ligamentos, músculos, é uma face delicada. Então, tudo que nós vamos fazer no rosto, né, na face, uma harmonização, a palavra já diz, né, a harmonização, nós temos que fazer com muito planejamento, porque tudo em excesso envelhece, né? Então, o que nós temos que respeitar? A naturalidade. Vai criando um peso, quanto mais volume você coloca, mais pesado fica e vai realmente parecendo ser mais velho. Qual é o nosso objetivo? O meu objetivo é deixar minhas pacientes mais jovens, né? Então, a gente prioriza pela naturalidade, a gente melhora, né, o que já é bonito na pessoa. A gente vai trazer aquela essência do que antes, né, a nossa pele um dia já foi, para que hoje continue sendo, né? Quando eu estive no seu consultório para propor a respeito deste programa, eu até cheguei a perguntar para você o que eu poderia fazer para poder melhorar. Você tem comentado um pouquinho sobre o Botox. No nosso último episódio também, com a Dani Bordinho, ela comentou sobre a questão do gerenciamento de envelhecimento. Inclusive, você falando me lembrou um pouco da fala dela. A gente estava sobre o tema Fórmula da Juventude, né? Essa questão do gerenciamento das pessoas envelhecerem de uma forma saudável. E a gente acabou comentando sobre a idade ideal para começar a pensar no gerenciamento de envelhecimento. Inclusive, eu ganhei um produto fantástico dela, uma skincare para homens que só a HF faz, que tem ácido hialurônico e vitamina C. Eu já em uma semana eu já consigo sentir minha pele um pouco mais leve. Exatamente. O gerenciamento o gerenciamento do envelhecimento, ele é imprescindível para quem quer expor a sua imagem, né? Para quem trabalha com a imagem, né? Isso é importante. Com toda certeza. E ainda falando sobre a idade ideal
para começar a utilizar a toxina botulínica, né? Para prevenção, por exemplo, de rugas, marcas de expressão. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso com base na sua experiência. Olha, não tem uma idade fixa, né, que a gente impõe ali para quem quer iniciar um procedimento com toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? O que eu acredito, tem pessoas com 25 anos que já têm aquelas rugas dinâmicas aparentes e que me procuram para fazer esse gerenciamento de prevenção, para que essas rugas não fiquem estáticas, né? Não fiquem marcadas. Assim como tem pessoas de 35 anos que não têm nenhuma ruga. Então não existe uma idade fixa. O que eu falo para os meus pacientes? A prevenção ela é importante quando você vê aquelas rugas que já estão aparentes e que você não quer deixá-las marcando a longo prazo. Aí você tem como gerenciar com a toxina botulínica. Então, a partir dos 25 anos, é uma idade que as pessoas já começam a me procurar para a utilização do Botox, do famoso Botox. Que maravilha, independente do gênero, homens, mulheres. Homens e mulheres, homens e mulheres. Hoje os homens estão muito, mas muito vaidosos, tá? É lógico, eu acredito que o Brasil, a gente estava até conversando sobre isso, né? Estatisticamente eu não vou saber falar precisamente a porcentagem, mas eu acredito que seja o terceiro país aí no ranking que mais se preocupa com a imagem, com a beleza, né? Com a jovialidade. E dentre essa estatística, os homens também estão assim, olha, voando. Sim. E conta um segredo pra gente. Quais são os principais fatores fisiológicos que as mulheres, em especial, precisam ter atenção que podem contribuir para a perda do colágeno, da elasticidade da pele, do viço, daquele brilho natural? Ah, olha, isso eu vou falar para você que nós temos a nossa genética, né? E nós temos a epigenética. O que seria a epigenética? Tudo que contribui fora da nossa genética. Então, o estresse, né? O estresse, as noites, as privações do sono, as privações de sono, muito açúcar, falta de antioxidantes, né? Então isso faz com que a gente perca colágeno muito mais rápido. A gente começa a perder colágeno aí a partir de uma certa idade e se a gente conseguir administrar o nosso estilo de vida, a gente consegue também o nosso colágeno ficar melhor no nosso organismo. Senão a gente vai ter que fazer intervenções, né? Tanto é que a gente fala muito sobre bioestimuladores de colágeno. Hoje está muito em alta, né? O bioestimulador de colágeno. E ele para mim, é um dos meus queridinhos. Por quê? O pessoal tem muito receio de fazer preenchimento facial. Né? Haja visto aí os procedimentos que a gente vê muito na internet, muita marcação, muitos exageros. Então o pessoal fica com receio. Né? Então eu falo, vamos começar com bioestimulador de colágeno. Por quê? Se não tem estrutura perdida, não tem por que colocar preenchimento. Mas um bioestimulador de colágeno, ele é essencial, porque é colágeno, né? Então colágeno a gente já está perdendo desde muito cedo. E o que o colágeno faz na nossa pele? Quando você puxa, ela não vem, ela está ali firme, ela fica espessa. Isso dá jovialidade para a pessoa, né? Então você acredita, a gente pode estar afirmando que fatores genéticos eles contribuem, mas também o estilo de vida, a alimentação? Sim, o estilo de vida, tabagismo, tá? O tabagismo, o álcool, o tabagismo, privações de sono, muito açúcar. Então, Porque eu sei que lá na sua clínica, além de ser uma grande profissional, você é uma excelente gestora, e você trabalha com uma equipe multidisciplinar.
Eu tenho certeza que a sua preocupação com a estética do paciente vai muito além da parte estética, mas a parte de dentro do paciente, né? A parte estrutural. Eu gostaria que você falasse de uma forma um pouco mais ampla como que estes fatores da alimentação, o estilo de vida, podem influenciar a saúde da pele. Falando necessariamente sobre essas questões das intervenções estéticas. Vamos lá. A gente estava falando de toxina botulínica e hoje a gente ouve muito se dizer, o meu botox durou só 2 meses. Como você disse, lá a clínica é multidisciplinar. Então nós temos nutricionista, nós temos médicos, nós temos biomédicos, nós temos esteticista, dentistas, especialistas em cada área. Bom, enfim, para a toxina botulínica, eu gosto de pedir exames. Olha só que interessante, né? Pedir exames, por quê? Às vezes eu escuto uma pessoa falando assim, meu botox durou só 2 meses, então já peço exames, já na prática, na verdade, porque lá tem a estética integrativa. E eu vejo se o zinco, o marcador, né, o zinco da pessoa está abaixo do nível ideal. Por que abaixo do nível ideal? Quando a gente tem ali a referência laboratorial, vamos supor que está lá, de 0 a 200. Você tem 2 de zinco, eu tenho 198. Lá no marcador está dizendo que nós estamos dentro da referência laboratorial. Mas você tem 2, eu tenho 198, mas nós estamos dentro. Será que esse é o nível ideal? Então eu analiso pelo nível ideal, né? Então a toxina botulínica, ela vai durar mais se a pessoa tiver mais zinco. Porém, tem como a gente administrar isso sim. Lá na clínica eu falo assim, 50%, você quer quantos por cento de resultado? 100% do seu procedimento? Então 50% é a clínica, são os profissionais que vão te entregar, né? Os outros 50% eu preciso do seu comprometimento, que vai ser o quê? A diminuição do açúcar, a diminuição de álcool, você melhorar a sua qualidade de sono. Tem como fazer isso? Lógico que tem. Tem as suplementações, né? Então, uma pessoa fazendo 50% dela e eu fazendo os meus 50%, né? Nós vamos chegar no 100%. O açúcar, ele vai degradar, ele vai ter uma glicação do colágeno, entende? Já quando você não tem antioxidantes, você vai estar ali comprometendo aquelas células. E tem a degradação, né? A gente precisa da regeneração. Então, se tem uma degradação, a gente precisa correr com a regeneração. Então, hoje a gente fala muito de regeneração celular, né? Então, é isso que a gente faz lá. Que maravilha. Eu estou recebendo várias mensagens aqui. Pessoal, eles estão comentando sobre o seu microfone. Dá uma ajustadinha aqui. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta aqui da Heloísa. Muito obrigado pela sua assistência. A Heloísa ela tá com algumas dúvidas. Ela fala que ela é jovem e ela vê a necessidade de melhorar um pouco o viço da pele. Ela fala que muitas pessoas recomendam o uso de ácido hialurônico nos lábios, por exemplo, até mesmo o uso do ácido hialurônico para melhorar a pele dos lábios, a pele do rosto. Você acredita, com base em tudo que a gente vê, Lu, aí nas mídias, a gente vê muitos exageros. Nós vemos aí na grande mídia, que ela até está comentando aqui no próprio Big Brother, né? Ela comentou de 2 mulheres que têm um determinado exagero nos lábios e outra que teve um exagero na parte da harmonização. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o uso do ácido hialurônico na pele e o uso do ácido hialurônico no preenchimento labial. Olha, a gente fica antenado, né, com esses artistas, porque é muita gente que assiste, né, o Big Brother e fala assim pra gente, eu não quero ficar com essa boca. Eu não quero ficar com essa boca. Ou essa é a fala de muitas pessoas da minha geração, né?
de 40 a mais aí, apesar que eu tenho já 50, mas 40 a mais já tem receio de ficar com aquele bocão. As meninas mais jovens, elas já querem ficar com aquele bocão, né? Eu falo para você, João, que é responsabilidade do profissional orientar o paciente o que vai ficar bom e o que não vai ficar bom para o rosto da pessoa, né? Nós vimos uma participante, uma integrante do Big Brother, que ela estava bem exagerada, com os seus traços bem exagerados, né? E perde até um pouco a feminilidade, né, da mulher. A gente só realça o que já é bonito, né? Para que a gente ficar transformando uma pessoa numa outra pessoa? Sim. Né? Então a gente tem que ter responsabilidade como profissional, como técnico ali, de orientar o nosso paciente. O ácido hialurônico, ele é muito bem-vindo mesmo na nossa face, quando quando a estrutura já está derretendo. Então a gente tem que reposicionar essa estrutura com o ácido hialurônico, tá? Então, nos lábios, por exemplo, eu gosto de fazer uma boca bonita e delicada, né? Eu tinha os lábios muito finos. Então, às vezes, numa primeira colocação de ácido hialurônico, você não vai ter o resultado que você precisa. Porque ali a gente vai ter o primeiro contato, a pessoa vai se familiarizar, gostou, vamos colocar mais, né? E todo ano, ou um ano e meio, ela vai colocando mais. Não que vai acumulando, porque absorve. O nosso organismo, ele produz ácido hialurônico, só que ele vai absorvendo, a gente vai perdendo. Então é legal que a gente coloque cada um ano e meio, um pouquinho de ácido hialurônico nos lábios. Eu tenho pacientes que me procuraram já e falaram assim, eu quero uma boca bem bonita porque minha boca está murchando. Essa é a diferença de um cirurgião dentista. Por quê? Quando a gente percebe, eu faço aquele check-up. Quando a gente percebe que está faltando elemento dental, você pode ter certeza que isso vai refletir nos seus lábios. Então, às vezes, a pessoa está com perda óssea, está faltando dentes. Quando coloca, reposiciona, já vem aquele lábio bonito. E aí você só dá a cerejinha do bolo. Você coloca menos produto, né? Então a gente tem esse cuidado com o paciente, com a naturalidade. Hoje também existe sérums com ácido hialurônico. Isso também é bom para a pele, assim como a vitamina C que a gente coloca na pele. Então, externamente é muito bom também. O ácido hialurônico, ele vai dentro, né, subcutâneo, ele vai dar volumezinho. Tudo vai de acordo com o profissional, orientar o paciente, o que é bonito, o que é exagero, eles chegarem num consenso, entende? Então, um lábio bonito para mim é um lábio que a pessoa olha e fala, que boca bonita, mas não tem exageros, né? Então, já chegou paciente para mim que eu tive que, sabe, coloca mais, coloca mais, coloca mais. E eu tive que demitir esse paciente, né? Porque é a sua assinatura que tá ali. E aí, tudo que é bonito, o pessoal fica assim, ai, o que você fez? Nada, nasci assim, estou assim. Mas quando alguma coisa tá exagerado, quem fez? Ah, foi fulano, é a assinatura. Aí ninguém vai lá no fulano. Então, eu já prefiro orientar meu paciente, o menos é mais, o natural é mais bonito, a essência da pessoa, a gente traz a melhor versão, né? Com toda certeza. Vamos só dar uma recapitulada aqui para as mulheres que estão assistindo. Segundo a sua experiência, qual que é o melhor período para poder fazer essas manutenções? Colocar o Botox, bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico. Qual que é o melhor período para cada uma delas? Como você mencionou, ácido hialurônico de um ano em um ano ou de um ano em um ano e meio. Como que a gente poderia estar fazendo isso, até para poder orientar as mulheres, as meninas que estão assistindo, sobre essa periodicidade da manutenção do procedimento? Qual que é o ideal?
Olha, para quem nunca fez uma harmonização facial, eu já sugiro e tem vontade, né? Porque é uma sugestão. Então, eu sugiro começar com uma toxina botulínica, que é o Botox. O Botox, ele normalmente, na bula do fabricante, diz que ele tem a durabilidade de 2 a 6 meses, podendo chegar a 6 meses. Isso depende de cada organismo, tá? Então eu tenho pacientes que faz de 4 em 4 meses, 3 vezes ao ano, e sempre está bela. Outra coisa também é a técnica que você utiliza, porque a gente não preza por naturalidade. Então, a gente tem que deixar a expressão da pessoa. O marido precisa saber que a mulher tá brava com ele, né? O filho precisa saber que a mãe tá chamando atenção ali, né? Então, a naturalidade vem em primeiro lugar. Então, são técnicas. Então, Botox, de 2 a 6 meses. Isso é uma regra geral? Depende de cada organismo. Bioestimulador de colágeno. Também, tudo vai depender do organismo da pessoa, da idade, como está a pele. Por isso que a gente faz uma avaliação precisa. A pele da pessoa, normalmente, o bioestimulador de colágeno, a gente faz de 6 em 6 meses, tá? Eu tenho meninas, minhas meninas de 60, 70, sabe? Elas fazem de 3 em 3 meses. Eu tenho também meninas que fazem uma vez por ano. O ideal é quando você já sentir que precisa. Porque colágeno sempre é bom, nunca é demais, né? Mesmo porque ele não altera formato, tá? E O ácido hialurônico nos lábios, de quanto em quanto tempo? O ácido hialurônico, você vai perceber aí 1 ano e meio, tá? Aí você faz a manutenção. Maravilha, Lu. Como você é especialista nos procedimentos, né, nessa harmonização orofacial, a gente sabe que os procedimentos estéticos minimamente invasivos, eles podem acabar, de certa forma, interferindo no equilíbrio, né, dos tecidos faciais, mas eu gostaria de saber se, na sua opinião, isso interfere a longo prazo, a curto prazo, se esses procedimentos, quando realizados, agora falando da forma correta, se eles interferem a longo prazo, a médio prazo, da parte mais interna do organismo. Olha, tudo que é demais, né? Tudo que é excesso não é legal. Então, por isso que a gente tem essa periodicidade, respeitando cada produto que a bula traz, né? O fabricante traz. A pergunta... Se você acredita... o que pode, né, acontecer com o rosto a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo, a gente só vai ficar mais jovem, a gente só vai ficar mais bonita. Quando né? feito da forma correta. Quando feito da forma correta, com certeza, né? Com certeza. Mas existe algum case de algum paciente que você pegou, que o procedimento minimamente invasivo foi realizado de uma forma que não foi muito bacana e você teve que fazer uma remediação? Olha, para tudo há uma reversão, né? Porque eu não uso nada lá que não possa reverter, até mesmo para minha segurança. E segurança principalmente do meu paciente, né? A gente pensa como ali empresa, mas o principal é o nosso paciente. Para ácido hialurônico, existe uma enzima que você pode reverter, sim. Mas esse lance de minimamente invasivo, tudo tem que ter um planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. Até para aplicação de Botox, tá? A gente faz um planejamento. Para você ter uma ideia, hoje eu estou dividindo, às vezes, em 2 etapas, dependendo da minha paciente. A pessoa fala assim, não quero muito arqueada. Ou é aquela testa curtinha, a gente vai ver, cada caso é um caso. Então eu falo, olha, eu vou aplicar, a gente vê como fica, de 7 a 10 dias você retorna e a gente vem e finaliza. Por quê? Porque ali eu já sei como vai ficar. Se ficou do jeito que ela queria, porque ainda tem como, né, você verificar a técnica ali.
do Botox, tá? O preenchimento labial, é lógico, ele vai inchar muito no dia. As pessoas falam, eu vou ficar assim, né? Não vai ficar, porque fica muito inchado. Depois, o organismo vai abraçando um produto em 4 semanas. O bioestimulador de colágeno. O colágeno sempre é bom, então nunca é demais. A gente faz com segurança lá na clínica. E o minimamente invasivo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode até não ter agulha e nem corte. E a gente tem que tomar cuidado com o minimamente invasivo. Tem que conhecer a anatomia. Por quê? Uma radiofrequência que seja, né? O profissional ele tem que saber a temperatura certa para não te queimar. O profissional precisa saber as estruturas para não deformar também. E também, para quem usa implante dentário, não pode usar uma radiofrequência. A gente tem que saber disso. Então, o minimamente invasivo ou o totalmente invasivo tem que ter planejamento. Existem reversões de produtos? Tem sim. Eu gostaria de comentar com você também, Lu, um tema que está muito em alta, que muitas pessoas falam, é a respeito do melasma. Existe um estudo que foi realizado na Universidade do Rio de Janeiro, no ano de 2009, que ele relata sobre os cuidados com o melasma. Eu gostaria que você comentasse, né, nos casos de melasma, quais cuidados não invasivos podem ser aliados ao tratamento dermatológico? Olha, melasma, ele é complexo, ele é multifatorial, né? Então, o melasma, o que você pode evitar? Uma exposição ao sol, né? Exposição solar, uma fotoproteção intensa, isso vai te ajudar bastante no melasma. Suplementação antioxidante. Inclusive, nós temos um protocolo exclusivo lá na Vassoler sobre o melasma, tá? Porque todo mundo fala assim, é o sol? Não. O sol, ele só vai ativar o melanócito. Mas, então é o hormônio. Agora todo mundo aprendeu que é o hormônio, mas não é só isso, é multifatorial. Então, a história do pedido dos exames, até para o melasma, funciona. Porque ali a gente vai verificar como está o teu intestino, a gente faz uma anamnese precisa de sinais e sintomas, a sua alimentação, porque o intestino, ele reflete muito também no melasma. A pele, ela grita. Se tem alguma coisa no teu organismo que não está funcionando bem, vai gritar na pele. Seja uma rosácea, seja um melasma, tá? Uma espinha. Sabe aquelas acnes? Sim. Até acne adulta. Então, algo não está funcionando bem no teu organismo. Então, o melasma, eu sugiro uma fotoproteção ativa intensa e exposição solar 0, assim, o mínimo que você puder. Aí você fala assim, poxa, vitamina D, né? Hoje nós temos suplementação de vitamina D também. Solzinho é gostoso, né, gente? Com toda certeza, ainda mais que estamos saindo do verão, né? É um tema que preocupa muito as mulheres nessa parte da estética facial. Eu gostaria muito que você comentasse, Lu, também se o viés emocional ele acaba afetando a saúde da pele, a saúde estética da mulher de alguma maneira. Com certeza o emocional, né? Nós temos aí histórias de mulheres com psoríase, dermatites. Então, o emocional, ele influencia muito o estresse, né? Mas na questão do melasma, a gente tem que entender que é mais interno, tá? É mais interno. Tem manchas na nossa pele que denunciam aonde está o problema. Por isso que é um protocolo exclusivo da Vassoler. Esses dias eu fiz uma avaliação em uma paciente com melasma e ela tinha melasma no buço. Não era mancha de nascença, não era uma mancha que foi causada por queimadura, nada disso. Era melasma no buço. E aí eu perguntei para ela, você já teve algum problema no órgão específico, né, tal? E ela falou assim, já tive problema. Hoje não, hoje eu tô curada. Mas aquilo causou melasma nela. Então,
onde tem melasma, em lugares específicos, a gente relaciona a um órgão do corpo. Então, existe fórmula mágica para poder atingir a perfeição estética? gente, não existe fórmula mágica de nada, né? Existem tratamentos, né? Fórmula mágica, que bom se existisse. Eu acredito que muitos pacientes, clientes, eles devem vir com essas demandas para você, né, Lu? Com certeza. A pessoa que não está satisfeita com algum fator na face e relata isso para você. Mas eu gostaria muito que você comentasse, segundo a sua ética de trabalho, que eu sei que é muito grande, que é exemplar aqui na cidade, quem você acredita que tem mais responsabilidade pela indicação do procedimento? O profissional técnico ou o desejo do paciente? Aquela história do cliente sempre tem razão. É verdade? Gente, eu vou dizer para vocês, vocês têm que ouvir o profissional técnico. Vocês têm que ouvir, porque nem tudo aquilo que vocês desejam vai fazer bem para vocês, entendeu? Até na saúde interfere. Então, eu acredito que o paciente ele tem que escutar, sim, o profissional, até onde pode chegar, sabe? Até para preservar a segurança do paciente. Eu tenho paciente, por exemplo, que hoje está em moda, muita moda os filtros, né? Eu adoro os filtros, eu gosto dos filtros, né? Mas assim, a gente tem que entender como a gente tem que se aceitar a nossa idade e pensar o que a gente pode melhorar. Então, como que eu posso melhorar as minhas ruguinhas? Botox. Como que eu posso melhorar a minha pele? Bioestimulador de colágeno. Envelhecer, gente, é fantástico, é uma dádiva, porque você está a cada ano celebrando a tua vida, né? Agora, tem como você escolher como você quer envelhecer. Tem como você escolher como você quer envelhecer. Então, o paciente ele tem que dar ouvido, sim, ao profissional. E como eu estava te falando dos filtros, né? O paciente já chegou para mim falando assim, olha, eu quero ficar assim, com esse filtro aqui que eu fico bem. Eu fico melhor com esse filtro. É aquilo, gente. A gente não consegue transformar em outra pessoa. Por quê? Porque a gente não tem a ética, a gente não tem a filosofia do natural, né? A naturalidade, trazer a essência, o que já é belo. Então, isso vai ferir a nossa filosofia. Eu preciso agradecer muito a sua participação. Eu certamente ficaria aqui por horas falando. Tenho certeza que vocês ficariam muito tempo ouvindo a doutora Lu, mas eu preciso fazer uma última pergunta antes do nosso último quadro de perguntas e respostas rápidas, nosso bate-bola. Existe um estudo que eu gostaria de comentar com você sobre a questão da influência das redes sociais, para a gente poder encerrar, que é muito importante. Em 2020 foi realizado um estudo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, falando sobre essa pressão, sobre essa influência das redes sociais, das exposições midiáticas nas escolhas estéticas. Eu gostaria que você comentasse o seu ponto de vista a respeito disso, se elas podem ser desnecessárias ou prejudiciais. Ao meu ver, com certeza, as redes sociais, elas só mostram, né, o que quer ser mostrado e padronizar uma beleza. Imagina, todo mundo igual? Imagina, todo mundo igualzinho? Eu não acredito que esse seja o caminho, a moda, a padronização da beleza. Eu acredito sim que cada um tem o que é bonito e precisa ser valorizado, né? Precisa ser valorizado aquilo que é belo. Em cada pessoa tem algo muito belo e que precisa ser valorizado. Então, as redes sociais, nós temos que tomar muito cuidado, né, com o modismo. Há muito tempo atrás, as noivas, elas casavam com aqueles vestidos bufantes, né? Hoje você vê o álbum de fotografia, você fala, meu Deus, olha, né? Era uma moda. Então,
para você não sair de moda, preze pelo natural, trazendo a tua essência, fazendo tratamentos que permitam que você sempre tenha aquela essência de jovialidade, né? Trazendo o que é mais bonito em você, prezando pelo natural. Uma toxina botulínica vai deixar você sem aquelas rugas estáticas. Porque, olha, você tem expressão, eu tenho expressão, né? Eu sorrio, eu tenho expressão. Então, rugas é natural, gente, do envelhecimento, né? Mas como você quer chegar lá? Com menos rugas. A tua pele, como você quer chegar? Com mais colágeno, né? O lábio, com um pouco de volume, ele traz jovialidade. Então, nada exagerado. Esse lance de rede social, modismo, eu sou um pouco reticente. Se a gente precisar consultar uma rede social que tem conteúdo interessante, válido para essas mulheres, qual que você recomenda, doutora? Olha, acredita que eu tenho 2 Instagrams? Eu tenho o de odontologia, que é o @DRA, doutora, né? Luciane, com E no final, Vassoler, com 2 S's. De repente pode até colocar aqui embaixo, né? Doutora Luciane Vassoler. E eu tenho também o @Clínica Vassoler. Tá? O Clínica Vassoler, ele abrange ali mais corporal, estética facial, né? E a gente vai mesclando, que nem quarta-feira agora, amanhã, dia 4 de março, às 4 horas, eu vou fazer uma live que vai falar sobre como ter uma pele de milhões. Nós estamos no mês de março, mês das mulheres, né? Então, a mulherada, lógico, a mulherada quer uma pele linda. E como ter essa pele de milhões? Então, amanhã, 4 horas, a minha live no @doutora Luciane Vassoler. Lu, eu gostaria muito da gente poder fazer o nosso último quadro, que é um bate-bola de perguntas rápidas. Você fala literalmente a primeira coisa que vier à sua mente. Uma referência, um profissional que você tem como referência no mundo da estética. Ai, são tantos, gente. Seria, como eu vou falar? Seria eu deixar alguém de fora? Mas hoje nós temos tantos profissionais bons, né? Eu agradeço Tá bom. aos meus professores, né? Que foram meus mestres. Eu tive Patrícia Guedes, eu tive tantos outros, gente. Muitos outros. Eu tenho uma amiga, a Fátima, que terminou o doutorado agora, sempre solícita. Tenho tantos. Um para dizer? São tantos. Com toda certeza. Eu gostaria que você mencionasse um problema que as mulheres sofrem hoje em dia que você gostaria de resolver com os seus procedimentos estéticos. Olha, a autoestima. A autoestima das mulheres normalmente está ligada com alguma coisa no corpo e na face, né? Então, ela vai falar para mim o que ela não gosta e o que a gente pode melhorar. Então, eu acredito que se a pessoa fala o que ela não gosta, o que ela gostaria de melhorar, a gente consegue dar um resultado para que ela se sinta melhor na autoestima dela. Maravilha. E por fim, para a gente poder encerrar, uma esperança que você tem para o ano de 2026 no mercado da estética, algo que você gostaria que fosse revolucionado ou uma inovação que poderia entrar no mercado hoje? Podia ter uma fonte da juventude, né? A gente mergulhar ali, né? Mas é o que eu te falei, a gente tem vários tratamentos que proporcionam isso. Não existe uma pílula mágica, existem tratamentos, né? Tudo tem uma validade, né? Então, a gente nunca parar de fazer tratamentos. Nunca parar de fazer Com toda tratamentos. certeza. Eu quero agradecer novamente a sua participação, foi brilhante aqui hoje. Tenho certeza que diversas mulheres vão se beneficiar com o conteúdo que você passou e com o conteúdo nas suas redes sociais.
Eu quero agradecer muito a sua audiência aqui hoje. Este programa, ele tem o patrocínio da HF Fórmula, farmácia de manipulação aqui da cidade de Guarulhos. Estamos gravando diretamente dos estúdios da Red Fox TV aqui no Shopping Internacional. Preciso agradecer mais uma vez a sua audiência. Saúde mais saúde para você, mais saúde para sua família.